Olá, meus amigos, eu sou o Dr. Guilherme Almeida e estamos aqui mais uma vez no nosso querido Papo MedCode, sempre com um tema super relevante e interessante para a prática médica. Hoje a gente vai ter um tema super especial, vamos falar sobre alterações laboratoriais no idoso. A gente sabe, né, que os exames laboratoriais hoje em dia chegam na mão dos pacientes e todos eles têm uma referenciazinha ali do lado. Muitas vezes o paciente faz aquele cara crachá, dá uma olhadinha ali na referência e confere o valor que deu o exame dele e fala, doutor, esse exame aqui está alterado, né? Só que aquele exame ali, ele foi feito principalmente para a população adulta, um homem de 70 quilos sedentário que não usa nenhum remédio, né? E as subpopulações, às vezes, ficam à margem daquela referência, principalmente crianças, indivíduos que fazem algum tipo de exercício físico de maior intensidade e, por que não, a nossa população de idosos. Então, queria convocar aqui o Dr. Áureo do Carmo nessa data FIFA para poder falar um pouquinho para a gente sobre alterações laboratoriais nos idosos. Tudo bem, Áureo? Tudo bem, meu amigo. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui no Papo MedCode, né? Sempre um grande prazer e um privilégio aqui conversar com vocês e com o Dr. Guilherme aqui, que também é um monstro da medicina também, sobre esses temas médicos aí. Então, alterações laboratoriais, né? Tem alterações que são muito comuns aí no idoso e que eu costumo dizer, né? Claro, né? Não é para todo mundo, né? Como o Guilherme falou, né? Você tem os limites. E os limites são baseados numa população normal, vamos dizer assim, mas o normal o que é? O adulto, jovem, sem doença, né? E que corresponde ali a 95% da amostra geral, né? Mas a gente tem os 5%. Os 5% pode ser o idoso, muito idoso, octogenário, nonagenário, centenário, né? Que tá cada vez mais comum, os centenários no consultório, né? E também tem outras populações também, que são de idosos também, mas que têm suas características, né? Então, vamos começar falando de algumas alterações. Primeiro eu vou falar do colesterol, por exemplo, com a grande preocupação, né, em cardiologia e tal. O colesterol, como vários outros exames também, ele tem limites de acordo com a situação clínica do paciente. Então, o paciente, por exemplo, jovem que não tem nenhuma comorbidade, né, tá com peso adequado, pressão adequada, glicose adequada, né, tudo tranquilo, tem lá seus 20 anos de idade. Então, o limite ali do LDL, que é o colesterol ruim, é 1, né? Você que é o endócrino aí, qual é o limite hoje da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia? O aceito aí para quem tem pelo menos 2 fatores de risco cardiovascular, ou seja, todo mundo, né, história familiar. Quem não tem história familiar vai acabar tendo um outro fator qualquer. 130 é aceitável. Exatamente. Mas para aquele que não tem nada, 160 é aceitável. Então, 160 de LDL lá para o jovem. Então, é um limite. A gente está falando do LDL, né? Não é o colesterol total, né? Agora, um indivíduo, por exemplo, de 50, 55 anos de idade, que já infartou, tem um stent, esse limite é muito mais baixo, né? Então, o LDL ideal para esse sujeito, tem alguns autores 70, que falam... outros até 50. 50, né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia recentemente publicou de 50, né? A última diretriz é desse ano, né? Então, assim, os limites são de acordo com a população. Vamos falar especificamente do idoso, né? A gente tem vários exames aí que são feitos de rotina, né? Então, é óbvio, né? Idade não é sinônimo de doença. Então, por exemplo, um hemograma, né? Que eu acho que é universalmente o exame mais feito, né? Então, o hemograma, né? O hemograma, ele tem ali 3 linhas principais de células, né? Tem as hemácias, né? E tem a hemoglobina, que a gente vai ver que é dosado ali também. Tem os leucócitos, né? E as plaquetas. Então, não é normal anemia no idoso. Tá? A gente tem um limite de hemoglobina mais baixo do que do indivíduo mais jovem. Mas uma hemoglobina abaixo de 12, por exemplo, no homem, é sempre anormal. Tá? Então, assim, a gente pode ter uma hemoglobina no limite inferior da normalidade, mas a anemia nunca é normal, né? Leucócitos em geral também é a mesma coisa, né? A gente tem ali um limite inferior, em torno de 5 mil leucócitos, né? Para a população jovem, 4 mil a 10 mil, 5 mil. No idoso a gente admite isso aí em torno de até 3.500 ainda é considerado normal.
né? E plaquetas a mesma coisa, né? O idoso tende a ter a plaqueta um pouco mais baixa, mas não sem disfunção, né? Você vai ter sangramento se tiver menos de 50 mil plaquetas. Isso em se tiver todo 100 mundo, mil né? plaquetas, está menos do que os 150 da referência. Isso. Tá ok. O idoso, o hemograma é normal vir um pouco mais abaixo, né? Um pouco mais abaixo, a medula exatamente. também envelhece, coitado. Isso. Então, assim, um octogenário lá com 120 mil plaquetas, tá ótimo. Sem problema nenhum. Não tá tendo sangramento, não tá tendo nada. Agora, sem o problema. colesterol, a gente tem que levar em consideração o impacto daquilo ao longo das décadas. Será que ele tem década? O cara que tem um colesterol de 160, mas tem 2 fatores de risco, nunca infartou, um cara que tem 100 anos, você vai meter uma estatina nele? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Todo remédio tem um possível efeito colateral, né? A estatina são um dos grandes defensores da estatina, porque muda a história natural da doença cardiovascular. Uma coisa que mudou realmente. Não tem o que discutir a eficácia da estatina. Mas é um remédio como outro qualquer, né? Então não é só guideline, você tem que também relativizar. Bom senso, né? E no idoso, eu acho que isso fica mais aflorado, né? Muito mais, porque assim, o geriatra que se preze, ele tira remédio, ele não coloca, né? Em geral, ele não coloca remédio, ele tira. Então, assim, não tem lógica. Você, um paciente de 85 anos de idade, que não tem, né? Não tem grandes fatores de risco, nunca infartou. Não tem lógica você, com LDL 160 lá, ele é hipertenso, tem um diabetes não insulino dependente, por exemplo, toma lá um glifagezinho lá, mequetrefe, né? Tem lógica você começar a estatina por causa disso, só por causa disso. Porque daqui a 10 anos ele não deve estar mais aqui, né? Qual os outros parâmetros de colesterol, né? Triglicerídeo. Ele vai aparecer lá que o triglicerídeo é 200 a referência. Aí o cara vem com 210 de triglicerídeo. Tem que tomar fibrado. Não, de jeito o triglicerídeo você trata quando ele está acima de 400, alguns acima de 350, pelo risco de pancreatite. Agora, você tem que tratar a resistência insulínica, tratar a obesidade, né? Não medicalizar dessa maneira. Não, às vezes HDL baixo também. É muito comum no idoso aquela dieta que é riquíssima em carboidrato e paupérrima em proteína, né? Então, às vezes, você com um papo, você conserta isso. O idoso, ele não tem, às vezes, a orientação do que é importante na dieta. Ele vai comer o paladar dele, dependendo da idade, já está comprometido, ele vai comer aqueles alimentos com gosto mais intenso, né? Que são o quê? Os alimentos doces demais, né? Então, ele vai adorar um sorvete, um doce mesmo, propriamente dito, né? E acaba comendo mais carboidrato, né? Relativamente do que o saudável e menos proteína, porque a proteína dá trabalho, né? Para mastigar, né? Então, eu vou te dar uma bola da vez aí. Creatinina. Creatinina, eu já vi paciente, doutor, aqui é a minha creatinina, idoso frágil. Que minha creatinina 0,4, 0,5 tá baixa demais. Minha creatinina tá baixa. Mas também, né, sem massa muscular, a creatinina vai ser baixa. A creatinina, ela segue proporcional à massa muscular. Exatamente, né? Quanto maior a massa muscular, maior o nível teórico de creatinina, né? Um idoso frágil, magro, baixo peso, vai ter uma creatinina mais baixa. E não há esperado. Não há motivo para ele se preocupar com isso. Agora, por exemplo, uma ureia mais alta pode estar sugerindo uma desidratação naquele idoso, ou até catabolismo proteico, está perdendo massa. Exatamente. E é uma briga constante, né? O geriatra tem sempre isso no consultório, né? O idoso, ele não bebe água e não come proteína, né? A regra do idoso, né? Justamente por aquilo que eu falei, né? Primeiro que a proteína não é tão palatável assim, né? E dá trabalho para comer, né? A proteína é a carne, de uma maneira geral. Tem o ovo, tem o leite, tem o queijo, mas em geral é a carne. A carne precisa de uma mastigação eficaz, uma deglutição eficaz, então envolve um mecanismo mais complexo, né? Então você tem que ter um organismo apto a fazer isso, né? E o idoso, muitas vezes, a perda de massa muscular dele faz com que até a musculatura, às vezes mastigatória, não seja tão eficaz assim. Agora, puxando um pouco a brasa para minha sardinha, né? Em relação à hemoglobina glicada e glicemias, né? As metas continuam as mesmas, mas na hora de diagnóstico, né? Isso. Mas na hora de você tratar o paciente, absolutamente você tem que relativizar, né? Risco de hipoglicemia no idoso, né? E também pelo fato de alguns desfechos serem a longo prazo, né? Você não vai pegar um idoso de 95 anos e querer fazer
controle estrito da glicemia, aumentando o risco de hipoglicemia. Você pode fazer um controle mais permissivo. Quando você tem aquela meta de abaixo de 7%, você pode relativizar isso até 7,5%, 8%. Já viu isso? Já. O idoso frágil, por exemplo, a meta é 8 mesmo, né, de hemoglobina glicada. E o octogenário, né, isso é uma coisa até que eu particularmente discordo, né? Botarem os octogenários no mesmo saco, né? Todos os octogenários no mesmo saco. Todos os octogenários são frágeis, tá? Então, o octogenário dá couro na gente aqui. Com certeza, né? Hoje eu atendi uma lá no consultório, né? Então, assim, é cada paciente, né? Então, claro, o indivíduo frágil, né? Assim, fragilidade é um conceito em geriatria que não significa doença, né? Mas é um risco grande de doença, né? De problemas graves. Então, o indivíduo frágil, se ele tem uma queda, por exemplo, isso pode se transformar numa tragédia, numa fratura de fêmur, num hematoma subdural, numa fratura de costela. Então, são consequências que podem ceifar a vida do cara. E isso pode servir também para um achado não laboratorial, que é a pressão arterial, não é isso? Também. Recentemente aí saiu novas recomendações em relação à pressão arterial, com diminuição de níveis de pré-hipertensão. Não é para gerar excesso de tratamento, mas é para trazer esses pacientes mais para perto do cardiologista e do médico, não é isso? Para fazer uma avaliação mais a miúde, né? Uma avaliação mais frequente e tal. Então, assim, e essa briga com a hipertensão nos idosos gera muito essa questão da queda, né? Tontura, vertigem, muita coisa. Síncope e lipotímia, né? Mas assim, a queda é muito grave, né? A queda é uma entidade... É um grande tema de geriatria justamente pelas consequências, né? E, naturalmente, até o controle da hipertensão arterial nos idosos, o nível é mais alto, mais alto, 14/9. Né? Assim como a hemoglobina glicada, como a gente começou a falar aqui, que é 8, né? E como você falou, né? É muito melhor o idoso ficar um pouquinho mais hiperglicêmico do que ter um episódio de hipoglicemia e ter uma queda por causa disso. Pressão é a mesma coisa. É muito melhor o idoso um pouquinho mais hipertenso, vamos dizer assim, porque não é uma hipertensão, né? É um nível tensional um pouco mais alto do que ele correr o risco de ter uma lipotímia e uma queda por causa disso, de uma hipotensão postural, por exemplo. Outro dado laboratorial que eu me lembro em relação aos idosos polêmico é o TSH, né? Também. Alguns endocrinologistas como eu já são um pouco mais agressivos em relação ao TSH, defendem um TSH na meta de tratamento, que é um TSH entre 1,5 e 3,5 para quem tem hipotiroidismo, tá? E defende aí um TSH de 0,5 a 5 para quem não tem hipotiroidismo. Isso. Ou seja, se ele está acima de 5 e tem um hormônio tiroidiano normal, ele tem um hipotiroidismo subclínico. Hipotiroidismo subclínico eu trato no idoso, né? Existem algumas pessoas que defendem um hipotiroidismo subclínico permissivo no idoso, podendo deixar um TSH de 7, por exemplo, 8, por exemplo. Eu já sou contra isso, porque eu acho que isso, em relação à função cognitiva, pode fazer uma grande diferença. Tem. Mas, assim, uma coisa é esse idoso que está lá, independente da idade, mas que está em plena função, né? E, assim, apresenta e mostra esse exame lá com essa alteração ali, né? Eu não critico. Eu acho que você está no seu papel de endocrinologista de enxergar mais para frente e tal. E aí, nessa situação específica, eu não sou contra, não. Né? Agora, com uma ressalva, Auro, exame de tireoide, TSH e T4 livre, não deve ser feito no indivíduo doente. Se ele está com alguma doença naquele momento, você não deveria fazer isso. Leia-se doença, está com alguma infecção, é um idoso que está com uma fragilidade maior aí, não aquela fragilidade limítrofe, porque certamente esse está com uma disfunção alimentar, por exemplo, né? Está com algum grau de desnutrição, certamente esse exame ele vai vir com um eutireoide doente. Aí esse TSH pode vir falsamente elevado, né? Só esse parêntese. Então, assim, a gente tem que individualizar. Eu não critico, né, o fato de você tratar, repor o hormônio lá no hipotiroideu subclínico, né? Mas a gente tem que individualizar porque também tem casos e casos. Por exemplo, se é um idoso já com idade muito avançada. Ou o contrário. O idoso às vezes não está com a idade muito avançada, mas está rigorosamente assintomático.
entendeu? E, assim, faz acompanhamento, por exemplo, geriátrico e não tem nenhuma complicação. A cognição dele não mudou, considerando que é continua preciso de 2 independente. TSHs, né? Porque assim, o TSH ele é um hormônio pulsátil. Peguei 2 pacientes essa semana que vieram, adultos, jovens, que vieram com TSH anormal, vieram com TSH de 8, e aí a gente repetiu o exame depois e o TSH estava completamente normal. Como ele é um hormônio pulsátil, naquele momento que você tira lá o sangue, você pode pegar um pulso, flagrar um pulso de TSH, ele via normalmente elevado. Tem algumas coisas aí, né? Agora, como eu falei aí no nosso outro episódio, né, o geriatra gosta muito de tirar remédio, né? Mas o hormônio tiroidiano é um remédio que a gente normalmente não tira. Não tira. No máximo, a gente reduz a dose. Né? E justamente por causa dessa questão da cognição. E não só isso também, né? Depressão também, secundária a hipotiroidismo. Né? E todo o estrago metabólico que o hipotiroidismo causa. Outra alteração laboratorial muito frequente que a gente vê em idosos é a alteração de vitamina B12, né? B12 também é outra vitamina também que exige um mecanismo complexo para ser absorvido, né? E a atrofia da mucosa gástrica atrapalha essa absorção intestinal faz menos fator intrínseco. Tem muitos idosos que tomam, né, inibidor de bomba de próton, né, o pantoprazol, o omeprazol da vida, também atrapalha essa absorção, né, porque precisa do fator intrínseco e também até o ferro também, né, precisa de um meio muito ácido e tal. Então, a B12 certamente é um exame que a gente pede também muito, né? E D, você costuma pedir? Também muito. As vitaminas, porque assim, existe, né, um modismo em geral, uma supervalorização dessa questão das vitaminas e uma prescrição maluca de multivitamínicos, polivitamínicos, né? E isso é uma prática que o geriatra reprova, né? Porque, na verdade, a gente sabe que tem algumas vitaminas que realmente têm mecanismos complexos para serem absorvidas, para serem transformadas, né, na forma ativa, como a vitamina D. Até como desempenho de saúde, né? A B12 é importante para a parte neurológica, para parte muita hematológica. Coisa, a D para questão óssea cognitiva e imunológica também, né? A vitamina D é um hormônio, né? Ela é mais do que uma vitamina. Então, a gente tem alguns casos específicos, a tiamina também, que é importante você dosar. A gente tem o ácido fólico também, algumas situações que a gente dosa, né? Agora, fugindo disso, não tem mais muita coisa do que ser dosável aí, né? Então, a gente vê dosando aí vitamina C, também nada disso é biologicamente... Vitamina C sérica, né? Exatamente. Aqueles elementos tipo selênio, zinco, metal selênio, pesado, coisa que você não costuma fazer. Não tem lógica em fazer um negócio mercúrio. Então, assim, essa questão das vitaminas, sim, tem algumas vitaminas que a gente dosa. Vitamina D, em geral, é baixa realmente no idoso. Tanto pelo envelhecimento da pele, né, quanto com a pouca exposição ao sol. Até né? pela alimentação também. A alimentação também. E come fígado mais, igual antigamente. Exatamente, né? Exatamente. É um alimento que é riquíssimo em vários nutrientes, né? Não só a vitamina D. Né? Mas o idoso tem a característica assim, de vitamina D baixa, B12 potencialmente baixa, principalmente se ele usa lá uma metformina, né? Alguns outros medicamentos aí também que a gente sabe que estão envolvidos aí na absorção também da vitamina B12, né? E, então, é útil dosar vitamina D, vitamina B12, a tiamina em casos de alteração cognitiva é muito importante, não só ali no etilista, né? Que é o que a gente aprende nos livros e nas aulas, mas eu já vi deficiência cognitiva ali, demência por deficiência de tiamina. É possível. Né? E não etilista, né? Num sujeito que era um desnutrido, na verdade, só que era um desnutrido obeso, né? Que tem, né? Tem, né? Existe, né? Exatamente. Bom, meus amigos, espero que tenham gostado dessas alterações laboratoriais nos idosos. Aguardo vocês semana que vem. Um abraço, até breve.